Olá pessoal, aqui diretamente dos estúdios da Central Pro Concursos, professor Eduardo Vasconcelos, na ocasião trazendo a legislação da EBSER, legislação do... Você que vai fazer o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, presta atenção que o edital está se avizinhando. E hoje eu trouxe umas questões aí bem massa para vocês aí começar a esquentar. O Esquenta EBSER aqui na Central Pro Concurso em Campina Grande. Vamos analisar aqui, com base no último edital, vamos fazer algumas questões. Eu trouxe mapas mentais, trouxe questões de últimos concursos, enfim, e vários bizus, várias bisuradas eu vou trabalhar com você nessas resoluções de questões. Então, sem mais delongas, vamos agora analisar um pouco, ver o que aconteceu nos últimos editais. Vamos lá? O que é que nós temos que mostrar para vocês aqui no primeiro momento? Eu tenho aqui o edital, né, da EBSER do ano passado para a área assistencial, 14 de janeiro de 2022. Percebam aí que o assunto é bem extenso da parte da legislação geral, assunto que nós iremos trabalhar aqui na Central Pro Concurso. Bem como esse assunto aqui, que é a legislação específica da EBSER. Você vai ter a Lei 12.550, você vai ter o Estatuto da EBSER, você vai ter o Código de Ética e Conduta da EBSER, os princípios éticos e compromisso de conduta e o regulamento de pessoal, com inovação aí em relação aos outros editais, relacionado aí de dezembro de 2020. Então, nós vamos trabalhar essas situações aí durante o nosso tempo aqui, nosso curso aqui na Central Pro Concurso. Então, perceba aí, ó, área assistencial. Agora a gente vai ver como é que foi lá na área médica. Percebam que na área médica, o assunto, de uma certa forma, foi o mesmo. O pessoal que vai fazer na área médica, foi o mesmo assunto lá no edital do ano passado e repetiu aqui a legislação específica da EBSER. Perceba aí que a lei federal que estava lá na área assistencial caiu aqui também. Você percebe que o estatuto da EBSER também que estava lá na área assistencial caiu. O Código de Ética e Conduta da EBSER, Princípios Éticos e Compromisso de Conduta e a segunda edição do 2020 do Regulamento de Pessoal de dezembro de 2020. Então, tudo a mesma situação que ocorreu aqui na área assistencial, ocorreu também na área médica. Eduardo, e quando foi na área administrativa? Na área administrativa, a gente percebe uma redução de conteúdos nesse sentido. Na área administrativa, você vê a parte da Constituição Federal, na parte de legislação geral, e só a mesma repetição aqui, ó, com relação à legislação específica. Então, a legislação específica, a Lei Federal 12.550, que é base para o concurso, você tem que memorizar essa lei. A gente vai trabalhar isso aqui através de questões, através de mapas mentais, enfim. Vamos fazer tudo aqui, plantar bananeira, mas você vai aprender esse negócio aqui. O Estatuto da EBSER, é muito importante também, o Código de Ética e Conduta, os princípios éticos e compromisso de conduta e o regulamento de pessoal de dezembro de 2020. Então, perceba o que é comum nos três cargos. A legislação específica da EBSER. Você percebe na área médica a mesma legislação específica, você percebe na área assistencial a mesma legislação específica. Então, vamos trabalhar com a legislação específica também. Dentro disso, vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento uma questão relacionada ao Estatuto Social da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Para a gente trabalhar, é importante nós começarmos a entender que o assunto que a Central Pro Concurso está mostrando aqui para vocês é um assunto atualizado. Percebam lá, ó, você aqui estuda com o assunto atualizado, que é o que você vai precisar para as provas. Estatuto Social está escrito aí. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizado no dia 24 de maio, pessoal, 2023. Olha só, trazendo assunto para vocês aqui, atualizado. Assembleia, que foi realizada em 24 de maio de 2023, aprovou aí essa questão do Estatuto Social. Então, uma das primeiras coisas que eu não posso esquecer, sempre cai nas provas de concurso, nas outras turmas que eu ministrei aula aí no passado, é sobre o Conselho de Administração. E ele está lá falando o quê? Que o Conselho de Administração, aqui, ó, é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, certo? Os impactos decorrentes de suas atividades da sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros em alinhamento ao disposto na Lei 13.303 de 2016. Então, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação estratégica, ele faz parte da administração da própria EBSER e é interessante a gente saber desse conceito, até porque, ó, como eu disse para vocês, eu não falei ainda, a prova dos últimos concursos, eu vou mostrar para vocês através de umas questões, eu vou provar para vocês, cobrou literalidade de lei. Então, esse artigo 36 que está lá no novo Estatuto Social da EBSER, aprovado em 24 de maio de 2023, esse ano, ele trouxe uma questão em cima desse artigo 36.
Então percebam, o que é que nós temos aqui? Uma situação também interessante. A composição desse conselho de administração. O conselho de administração é composto, como ele está falando aqui, ó, por 9 membros. Não posso esquecer. Inclusive, a gente fez até uma música, minha gente, na época, uma paródia em cima desse conselho de administração, na música do Fábio Júnior. A gente vai tentar trazer de volta. Mas veja lá, o conselho de administração é composto por 9 membros, eleitos por quem? Pela Assembleia Geral, obedecendo a seguinte composição. Dentro do conselho de administração, que é um órgão de deliberação estratégica, vou ter 9 membros e eleitos pela Assembleia Geral. Como é que vai ser essa composição? Que tem caído muito nas provas essas composições. Primeira composição, 3 membros indicados pelo Ministério da Educação. Então é tipo assim, ó, tu é conselho de administração, massa. 9 membros, eleito por quem? Pela Assembleia Geral, massa. Esses 9, como é que vai ser essa composição aí do meu time? Digamos que isso aqui é um time de futebol que foi expulso 2. Né? Futebol de campo. Então você tem 9. Desses 9, 3 são indicados pelo Ministério, no caso aí o Ministro de Estado da Educação, certo? Ministro de Estado da Educação. Aí faltam 6, Eduardo. Nós vamos ter o presidente da empresa que não poderá exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. Então você já tem 3 membros, né, indicados pelo Ministro de Estado da Educação e tem o presidente da empresa, o presidente da EBSER, nesse caso, que ele diz aqui que não vai exercer a presidência do conselho. Olha aqui, ó, isso é muito importante, que pode ser que a prova diga lá que o presidente da EBSER, lá no Conselho de Administração, poderá exercer a presidência do conselho. Vai ser falso. Ele não pode exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. Então é isso que muitas vezes a banca vai cair em cima, tá? Então já temos 4. O quinto elemento que nós teremos aqui é um membro indicado pelo Ministro de Estado da Economia, certo? Que está aqui também, um membro. E 2 membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. Então você já vai ter 3 membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação. Você vai ter um que é o presidente da empresa, que ele não pode exercer a presidência do conselho, tá? Ele é o presidente da empresa, ele não pode exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. E você vai ter um membro indicado pelo Ministro de Estado da Economia e 2 membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. Então a gente já tem aí, ó, 3, 4, 5, 7, né? Tá faltando 2 para a gente fechar o nosso time. O quinto inciso aí tem um membro representante dos empregados na forma da Lei 12.353 e o 8º, o 9º elemento, na verdade, um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que é a ANDIFES, que às vezes na prova só coloca assim, ANDIFES. Qual o requisito que eu tenho que ter aqui? Um reitor, esse representante lá, né, nessa situação, esse membro indicado pela associação, pela ANDIFES, deverá ser um reitor de universidade federal, conforme que nós temos no novo Estatuto Social da EBSER. Então você tem aí 9 membros. Aí você fala, professor, tem uns detalhes, coisinhas aí, né, interessantes. Como é que eu faço para memorizar isso? A gente pensou nisso aqui também na Central Pro Concursos e tem esse mapa mental aí para você tentar visualizar melhor como é a situação. Eu tenho aqui, ó, o Conselho de Administração, que você já viu lá, né, o Conselho de Administração. Ele vai ser formado por 9 membros. Você vai ter lá o Ministro de Estado da Educação, ele vai indicar 3 membros, está aparecendo aí para vocês. O presidente da empresa não poderá exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente, já falei isso para vocês. O ministro de Estado da Economia indica um membro e o ministro de Estado da Saúde indica 2 membros. E o representante dos empregados, certo? E o ANDIFES, que está aqui, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, vai indicar um membro e esse membro da ANDIFES tem que ser um reitor de universidade federal. Com base nisso tudo, meus amigos e minhas amigas, a gente tem uma questão aqui para resolver nesse primeiro bloco aqui, trabalhando com vocês essas questões. Legislação dos órgãos, legislação aplicada, EBSER Minas Gerais. Vou pegar aqui. O que acontece? Ó, ano 2022, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é a IBFC, que foi uma das que organizaram, nesse caso aqui do concurso, foi que organizou essa prova aqui da EBSER Minas Gerais. Percebam lá, cargo de assistente social. Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, segundo o seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Vamos lá. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica, certo? Voltando aqui. Ele é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente
e os deveres fiduciários de seus membros. Ora, literalidade do que a gente viu no início da nossa aula. Perceba que eu vou provar aqui para vocês. Olha aqui, no início da aula, quando eu falei, ó, o Conselho de Administração, artigo 36, pessoal. Quando a gente falou no início da aula, a questão da EBSER Minas Gerais cobrou literalmente o artigo 36. Então tá esperando o quê para vir estudar com a gente? Aqui, eu já estou mostrando o bizu para você passar aí nessa prova. Legislação específica. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica, mesma coisa, ó. Deve exercer as atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, os deveres fiduciários. Gente, quando a gente volta para lá para a questão, fica fácil. É ou não é o que a gente viu agora há pouco? Com certeza. Então, nós temos aí alternativa 1, verdadeiro. O Conselho, alternativa 2 aqui, o Conselho de Administração é composto por 9 membros eleitos pela Assembleia Geral. Volta aqui no nosso esquema. Quantos membros nós temos aqui? Pessoal, olha aqui, não precisava nem ter memorizado muito isso aqui. Você já leu, já lembrou. Conselho de Administração, 9 membros, eleitos por quem? Pela Assembleia Geral. Então, fica muito fácil desse jeito responder a questão lá de Minas Gerais, né? Deve ser verdadeiro, verdadeiro. Mais uma vez, vamos marcar aqui verdadeiro. Aí agora a gente vai ver uma situação aqui. Na composição do Conselho de Administração, há 4 membros indicados pelo ministro de Estado da Educação. Foi isso que a gente falou agora há pouco, pessoal? 4 membros? Quantos membros? Nós temos 3 membros indicados pelo ministro de Estado da Educação. 3 membros. Olha aqui, mais uma vez, ó, olhando diretamente onde a gente pegou na lei, no artigo 37. 3 membros são indicados pelo ministro de Estado da Educação. Quando a gente volta para lá, você já começa a perceber, ó, aprenda a fazer questão. Já viu aqui que está errado a começo? Já marca o falso aqui. Então, 4 membros indicados pelo ministro da Educação, 3 membros indicados pelo ministro de Estado da Economia. O ministro de Estado da Economia tinha 3 membros, pessoal. Ministro de Estado da Economia, eu tenho aqui, ó, só apenas um membro. Só apenas um membro. Voltando até aqui para o artigo 37, ó, ministro de Estado da Economia, um membro. Está aqui no inciso 3. Apenas um membro. Ok? E assim, o que mais, ó? 3 membros indicados pelo ministro de Estado da Economia e 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde. Aqui era a única parte que estava certa, né? Essa parte aqui estava certa, mas pelo fato de não existir questão mais ou menos certa, então a gente tornou ela aqui falsa. Esse é o gabarito da questão. Perceba aqui que quando fala do ministro da Saúde, eu tenho aqui, ó, 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde. Ok? Então, ó, voltando para lá, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos procurar agora a alternativa. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Nós teremos a alternativa aí, letra C. Ok? Então, pessoal, basicamente, esse primeiro bloco aí de questões, nós trabalhamos essa situação relacionada ao novo Estatuto Social da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e você pôde resolver aí comigo uma questão trabalhando esse tema do Estatuto Social, comprovando para vocês que é a letra de lei que cai nessas provas, esses concursos que tratam da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aqui é o professor Eduardo Vasconcelos, diretamente dos estúdios da Central Proconcurso, interrompendo aí o seu feed ou o seu stories para trazer informação relevante para você que quer vencer na vida.